vamos agora mudar um pouquinho o assunto, mas na verdade agora nós vamos trabalhar de uma forma também bem objetiva. Vamos iniciar o estudo dos processos administrativos regulares. E aí nós vamos começar, senhores, com o processo de comunicação disciplinar. Vai lá no seu artigo 36 do mapa, folheia aí. Vamos, não fique dando bobeira, vai fazendo as suas marcações principais. Como regra geral, porque eu sei que todo mundo confunde prazo nós não vamos errar na prova. Processo de comunicação disciplinar, nós vamos falar dele, mas você já sabe, então, que o processo de comunicação disciplinar, ele tem um prazo de elaboração de 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 10. 15 mais 10. Então, nós temos aí o artigo 39, trazendo para nós esse prazo. Tranquilo? PCD. Professor, como é que eu vou lembrar isso na hora da prova? Você vai lembrar, porque nós estamos falando do PCD. Se nós estamos falando do PCD, é porque houve uma comunicação disciplinar. A comunicação disciplinar, como regra geral, é uma coisa menos grave. Porque se fosse muito grave, instaurava a sindicância. Se fosse muito grave, instaurava o PAD. Então, o seu prazo é menor, porque o processo, em tese, é menos grave para o militar. Ok, então o PCD vai decorrer de uma comunicação, o prazo de elaboração é menor. Então você vai lembrar na prova. Se você esqueceu, se é 30, você vai lembrar é 15. Por quê? Porque é menos grave, tem a opção para você marcar lá. Vamos lá. Falando então nesse processo de comunicação disciplinar, ele é decorrente de uma comunicação disciplinar. Foi um advento do mapa trazer um processo que vai mostrar o que o encarregado tem que fazer diante de uma comunicação disciplinar que foi feita, ok? Quem é o comunicante? O comunicante é quem está fazendo a comunicação disciplinar, aquela clara, concisa e precisa, sem comentários ou opinião pessoal. O prazo da comunicação disciplinar, 5 dias úteis contados da observação ou do conhecimento do fato. Até quando pode ir esse prazo, professor? Até o prazo da prescrição da transgressão disciplinar. Se o militar faltou ao serviço, até quando pode ser feita uma comunicação disciplinar? Quem observou, 5 dias úteis da observação. Quem tomou conhecimento, até o prazo da prescrição da transgressão disciplinar. Qual que é o prazo da prescrição da transgressão referente à falta ao serviço? Lá no artigo 508 do mapa, nós temos que, regra geral, a maioria das transgressões disciplinares vão prescrever em 2 anos. Não vão prescrever em 2 anos aquelas que são decorrentes da deserção, que vão prescrever em 4. Não vão prescrever em 2 anos aquelas que são decorrentes de uma possível demissão, que vão prescrever em 5. O restante prescreve em 2. Qual é o prazo que a administração tem, ou qual é o prazo para aquele que tomou, então, conhecimento do fato, não aquele que observou mais, aquele que tomou conhecimento do fato tem para fazer a comunicação. Toda vez que uma autoridade que tomou conhecimento do fato, tomou conhecimento da transgressão, tem 5 dias úteis para fazer. Mas até quando essas autoridades podem fazer? Até o prazo da prescrição, que como regra geral, de 2 anos. Tranquilo? Ok? 5 dias úteis então. Ok. Para quem que vai a comunicação, senhores? A comunicação vai para o chefe do comunicante. Olha a pegadinha de prova. A comunicação disciplinar vai ser direcionada ao chefe do comunicante. Ao examinador nessa prova, vai trazer lá que é para o comunicado. Não. Quem faz a comunicação? Comunicante. Para onde que ela vai? Chefe do comunicante. Você não vai errar. Tudo bem. De forma bem objetiva, então, se houver um erro na comunicação disciplinar, ele pode ser corrigido. Por quê? Até quando? Até o prazo de prescrição da transgressão disciplinar. Eu preciso colocar na transgressão disciplinar os incisos ou o artigo em tese do Código de Ética que foram violados? Não. Mas se colocar também não tem irregularidade. Ah, ok, tranquilo. Então, eu posso colocar na comunicação disciplinar as testemunhas ou as provas que foram visualizadas sobre o fato? Por exemplo, quando eu faço a comunicação disciplinar de forma concisa, precisa e objetiva, eu já posso constar que tinha uma filmagem? Eu já posso constar quem são as testemunhas? Sim, deve até constar sempre que você estiver ali naquela situação. Tudo bem. Resumidamente falando da comunicação disciplinar, do dever de comunicar que todo militar tem decorrente da hierarquia da disciplina, todo militar que esteja numa função de precedência hierárquica ou superior,
ou mais antigo, ou superior ou mais antigo. Quem faz a comunicação disciplinar é o superior ou mais antigo. Tranquilo. Vamos agora falar do processo dessa comunicação disciplinar. Então, o mapa traz a partir do artigo 36, que recebida a comunicação disciplinar, você aí, o comandante, você é o comandante, você recebeu a comunicação disciplinar. É claro que você tem seus assessores. Ok, você recebeu. Primeira coisa que vai ser avaliado, tem causa de justificação? Tem causa de absolvição? Tem. Então, senhores, arquivamento da comunicação disciplinar através de um ato formal da autoridade. Tranquilo. A coisa vai começar a complicar quando não houver causa de justificação ou causa de absolvição. Então, nós temos aí na sua tela, quando não houver, nós vamos ter, então, que instaurar o processo de comunicação disciplinar. E aí nós temos, então, que a autoridade militar vai ter que designar o encarregado. A autoridade, então, e essas autoridades que podem designar, nós vamos ver que vai ser justamente através de um despacho até o nível mínimo de comandante de pelotão ou equivalente. Preste atenção. Como nós estamos falando de um processo menos grave, o mapa permite, então, que as autoridades militares, até o nível mínimo de comandante de pelotão ou equivalente, elas mesmas possam fazer um chamado despacho, não é portaria. O examinador vai colocar na sua prova que o PCD é através de portaria. Você, referência, vai lembrar, PCD é através de despacho. A autoridade, então, até o nível mínimo de comandante de pelotão equivalente, faz um despacho. Nesse despacho vai ser designado um encarregado. E aí, tem um prazo para designar esse encarregado quando recebeu essa documentação. E o prazo para sua prova é o prazo de até 10 dias úteis, conforme está descrito aí para a gente no artigo. Então, vamos lá. Recebeu a comunicação disciplinar, não tem causa de justificação, não tem causa de absolvição, a autoridade até o nível mínimo de comandante de pelotão equivalente vai fazer um despacho. Nesse despacho que a autoridade essa vai assinar, ela vai colocar você encarregado aí como o militar responsável em fazer o procedimento de comunicação disciplinar, em elaborar o PCD. Aí a pergunta aqui para o professor é, quem pode ser o encarregado do PCD? Aí a resposta para você, aluno, é artigo 62 da Instrução Conjunta 01. O encarregado do PCD pode ser qualquer militar que tenha precedência hierárquica em relação ao comunicado. Nesse caso, então, o encarregado do PCD pode ser superior ou militar mais antigo. Quando falamos precedência hierárquica, falamos superior ou militar mais antigo. Tranquilo? Não tenha dúvida. Esse despacho, professor, vai ser publicado? Esse despacho designando o encarregado? Não. O despacho de instauração do PCD não é publicado, porque nós queremos ser mais rápido, o processo é menos complexo. Tranquilo? Ok até aí? Muitas informações, mas são informações objetivas. Você só está recordando o que você está estudando. Vamos lá. Vamos supor que quem instaurou o PCD foi o tenente, comandante do pelotão, que nós falamos que ele pode. Então, nós fomos lá no nível mínimo. O comandante, o tenente, ou mesmo aquele que estava na função, o comandante de pelotão instaurou o PCD. Ponto. O comandante de pelotão instaurou o PCD, mas o comandante de pelotão não pode solucionar o PCD. E aí vem o artigo 36, parágrafo 3º, trazendo para você que se o comandante, que é no caso do pelotão, o tenente lá, nesse exemplo que eu estou falando, não pode solucionar o PCD, traz para a gente então que ele tem que encaminhar para a autoridade competente no prazo de 5 dias úteis, depois, lá na fase de solução, conforme está no artigo 36, parágrafo 3º. Esses PCDs, esses despachos que foram instaurados, precisam de um número. Esse número também é do Sistema Informatizado de Recursos Humanos. Os dados são lançados e se obtém o número, eles são controlados pelo Sistema Informatizado de Recursos Humanos. Ok, são registrados nesse sistema. Tranquilo. Sem necessidade de citar incisos e artigos, foi o que nós falamos em relação à comunicação. Hipótese também do superior sozinho ver aí a transgressão disciplinar
ou de 2 ou mais superiores. Aqui é só para você lembrar, que eu esqueci um detalhezinho de falar com vocês da comunicação disciplinar. Vamos supor que eu, sozinho, estou presenciando o cometimento de uma transgressão disciplinar. O militar está sem boina. Eu sozinho, você sozinho. Você é superior hierárquico ou mais antigo do que o militar que está sem boina. O que você tem que fazer? Você tem que fazer a comunicação disciplinar. Você não tem que mandar, você sozinho, outro militar fazer. O examinador na sua prova vai querer confundir você. Se você está sozinho e viu o subordinado ou mais moderno sem boina, você comunica disciplinarmente. Você não manda comunicar. A situação vai mudar se nós tivermos aí 2 ou mais superiores hierárquicos desse militar sem boina. Aí, o militar mais antigo ou superior, ele pode fazer ou ele pode mandar você que está com ele, que também é superior ou mais antigo, fazer. Então, são 2 situações. Se você estiver sozinho, você não manda ninguém fazer. Se você estiver 2 ou mais superiores ou mais antigos do que o militar que está sem boina, nesse exemplo, o militar mais antigo ou superior pode fazer, ou ele determina que aquele outro que está com ele faça, desde que ele seja mais antigo ou superior hierárquico, conforme está no artigo 44, parágrafo 4º do mapa. Tranquilo, senhores? 2 segundos para pensarem em tudo que falei. Vamos prosseguir. Estamos falando do PCD. Mas ainda dentro do processo de comunicação disciplinar, vamos pensar na prova de forma prática para lembrar a teoria na prova. Vamos supor, então, que agora já foi instaurado o PCD, já temos o encarregado do PCD, que é o sargento Alberto. O sargento Alberto agora, conforme o artigo 37, recebeu o PCD. Está na mão dele, está aí na sua mão, sargento Alberto. Olha aí. Ok. O encarregado do PCD, então, vai adotar as seguintes providências. Inciso 1º. Primeira coisa, eu peguei o PCD, eu vou abrir vista ao comunicado. Vou abrir vista. Prazo de 5 dias úteis para ele se defender. Estamos falando do PCD. Ok. Inciso 2 do artigo 37. Recebeu a razão escrita de defesa e verificou que tem causa de justificação ou de absolvição, o militar chegou atrasado, mostrou o comprovante que o pneu da moto furou. Opa, tem causa de justificação. Ok, então, se tem causa de justificação, já pode sugerir o arquivamento no relatório. Inciso 3. Recebeu a razão escrita de defesa e viu que tem transgressão disciplinar, mas sem necessidade aí de outras provas, pode sugerir punição. Por exemplo, o sargento Alberto recebeu a razão escrita de defesa e o militar confessou que chegou atrasado. Precisa de fazer mais provas? Não. O militar, nesse caso, já confessou. É réu confesso. Então, já pede a punição no PCD. Inciso 4. Recebeu a razão escrita de defesa, viu que tem transgressão, mas há necessidade de diligências. Aí, nós temos, então, aqui o seguinte. Letra A, a linha A. Ouvir as testemunhas, primeira do processo, depois as de defesa. Vermelhão na sua prova e no seu material. Preste atenção. O PCD, já começamos aqui agora a fazer uma diferenciação. O PCD tem um limite de testemunhas como regra. Para a prova, nós vamos pensar na regra. 3 testemunhas do processo e 3 testemunhas de defesa. Regra para o PCD. Então, já vai marcando isso aí. Notificação do acusado para audição de testemunhas e a ênfase das provas materiais e documentais. Para ouvir uma testemunha no PCD, você deve notificar com no mínimo 24 horas, né, o comunicado, para que ele possa, se quiser, garantia de defesa no processo, participar da audição da testemunha e fazer perguntas. Então, cuidado com isso, porque nós estamos falando agora, no inciso 4, que o sargento Alberto recebeu, mas é a necessidade de diligências. Quais são essas diligências na letra A? Houve testemunha. Primeira do processo, depois as testemunhas de defesa, limitadas a 3, tanto do processo como da defesa. Letra B. Inexistindo causa, aí ouviu as testemunhas. Mesmo assim, inexistindo causa do artigo 6º ou 7º, de justificação ou de absolvição, abrir o TAV ao acusado para a apresentação das razões escritas de defesa final. Olha só, ouviu as testemunhas do processo, ouviu as testemunhas de defesa. O sargento Alberto agora, como ele juntou mais provas no processo, ele precisa abrir vista de novo, abrir vista novamente para o comunicado. Abriu vista. Abriu vista, 5 dias úteis, quando ele receber, ele vai analisar se
ele acha que justificou ou se ele acha que não justificou. Se não justificou, punição. Se justificou, ele pede arquivamento e motiva, ou com as causas de justificação previstas no artigo 6º, ou com as causas de absolvição do artigo 7º. Por falar nas causas de absolvição do artigo 7º aí do mapa, cuidado, essas causas de absolvição só estão previstas no mapa. As causas de absolvição não estão no Código de Ética. Tranquilo? Só para relembrar. Letra C. Existindo alguma causa do artigo 6º ou 7º, sem termo de abertura de vista ao comunicado, produzirá relatório final sucinto e motivado propondo arquivamento dos autos. A letra C significa o seguinte: Sargento Alberto ouviu as testemunhas e verificou então que não tem mais situação aí, ele não está verificando mais situação de transgressão porque houve uma causa de justificação ou de absolvição. Então ele já pode propor o arquivamento e não, nesse caso não precisaria abrir vista novamente. Tranquilo? São apenas do inciso 1 ao inciso 4 as possibilidades que o encarregado do PCD tem de adotar. Quais são os procedimentos? Olha aqui quando nós pensamos, né, nessa situação aqui do processo. O processo é o processo de comunicação disciplinar. Mas o que eu preciso fazer para elaborar o processo de comunicação disciplinar? Eu preciso adotar um procedimento. Aí vem aquele conceitozinho que nós falamos do início do mapa. Tranquilo? Vamos falar no artigo 39. Cuidado. Olha para o seu artigo 39. Olha o artigo 39, senhores. O artigo 39, em relação ao PCD, traz para a gente: o prazo para a elaboração do PCD será de 15 dias, prorrogável por mais 10. Ok. Só que o artigo 39 traz para a gente, e o mapa não explica mais essa parte em relação ao PCD, fala que essa contagem, esses 15 dias, vai ser contado da data do recebimento da documentação pelo encarregado. Preste atenção que na prova você vai marcar conforme o artigo 39. Em relação ao PCD, os 15 dias são contados da data do recebimento da documentação pelo encarregado. No PCD, o mapa trouxe de forma objetiva essa situação. Então ele não está entrando em mérito se é dia útil, não está entrando. Ele está falando, olha, no PCD os 15 dias são contados da data do recebimento da documentação pelo encarregado. Mas não especificou mais nada. Então você marca igual o artigo 39. Tranquilo? Com possibilidade de prorrogação por mais 10 dias. O artigo 40 traz que o prazo para solucionar esse PCD que a autoridade tem é de 10 dias úteis. Para solucionar o PCD, a autoridade competente. Tranquilo. A pergunta agora é, na sua prova, o examinador vai querer saber se você sabe se pode haver renovação do prazo de 15 dias, se pode haver renovação do prazo de 10 dias. Como assim, professor? Olha o que eu estou trazendo na prova. Estou trazendo... Caro candidato, pode haver renovação do prazo de 15 dias? Caro candidato, pode haver renovação do prazo de prorrogação? A resposta é pode. A resposta é sim. Por quê? Porque o parágrafo único traz para a gente que em casos excepcionais e motivados pode haver a renovação dos prazos, plural, dos prazos do artigo 39. Dos prazos, tanto pode ser o prazo, então, de 15 dias, como pode ser o prazo da prorrogação. Renovação dos prazos, ok. Pode haver sobrestamento? Pode. E aí, em relação ao sobrestamento, também toma cuidado. Pode haver também, né, renovação dos prazos e o sobrestamento do PCD. Tranquilo? Ok? Traz ainda aí, nessa parte amarela para vocês, que para casos complexos, em que você tem aí, por exemplo, uma comunicação disciplinar e uma queixa disciplinar, traz o artigo 42, que pode haver a instauração de um RIP ou de uma SAD antes. Como assim, professor? Vamos pensar na prática para entender o artigo 42. Vamos supor que eu vi aquele militar que está sem boina. Eu vou fazer a comunicação dele, porque eu sou o superior ou mais antigo. Então, eu estou fazendo uma comunicação disciplinar porque o soldado João está sem boina. Só que o soldado João achou que o que eu falei com ele foi uma questão, um ato também que afetou ele pessoalmente, que foi injusto, que eu tratei ele mal. Aí, o soldado João faz uma queixa disciplinar
contra o comunicante. Então, nós temos uma comunicação disciplinar e nós temos uma queixa disciplinar que deram entrada na administração. O artigo 42 traz para a gente, olha, para aqueles casos complexos em que haja o conflito entre a comunicação disciplinar e a queixa disciplinar, ou então porque a administração achou conveniente, pode ser instaurado um RIP ou uma SAD antes. Por quê? Porque o negócio ficou confuso. Tranquilo? É só isso para você lembrar, porque o examinador pode trazer numa afirmativa. Tranquilo, o processo de comunicação disciplinar? Vamos passar para o artigo 51, vamos falar do processo de queixa disciplinar. Processo de queixa disciplinar. Processo de queixa disciplinar, o prazo é o mesmo do PCD, 15 dias, prorrogáveis por mais 10. Qual é a diferença do processo de queixa para o processo de comunicação? Senhores, quase nenhuma. Na comunicação você tem o comunicante, na queixa você tem o querelante. Na comunicação você tem o comunicante, na queixa você tem o querelante. Quem é o querelante? Quem faz a queixa. Quem é o querelado? Só pensar no comunicado. O querelado é aquela pessoa, o querelado é aquele militar que possui precedência hierárquica, ou seja, o querelado, aquele que vai responder à queixa, é o militar superior ou é o militar mais antigo. Por quê, senhores? Porque o conceito de queixa traz para a gente que é uma notícia interposta pelo militar querelante, que é o mais moderno, ou subordinado, contra o militar superior, contra o militar que mais antigo. Tranquilo. Por que foi feita uma queixa? Porque você quer fazer uma comunicação disciplinar do mais antigo? Porque você quer fazer uma comunicação disciplinar do superior? Não. Cuidado que o examinador adora isso em prova. A queixa disciplinar não é um instrumento para que você faça, não é um meio para que você faça uma comunicação disciplinar do superior, porque isso é proibido. Porque nós estamos num sistema hierarquizado. Quem faz a comunicação disciplinar é o mais antigo ou o superior hierárquico. A queixa é porque houve um ato pessoal, um ato personalíssimo, que você considerou irregular ou injusto. Você foi atingido diretamente por um ato pessoal ou um ato injusto. Da mesma forma que a comunicação é feita por o chefe do comunicante, o comunicante manda para o chefe dele, na queixa o querelante manda para o chefe do querelante. Tranquilo? Cuidado, porque o examinador vai falar que a queixa vai para o chefe do querelado. Não. É a mesma ideia do PCD. A diferença é que aqui, o militar mais moderno ou o militar subordinado é que vai, então, fazer essa queixa, ele é o querelante contra o querelado. Mas a queixa não é o meio, não é um instrumento de comunicação disciplinar do superior hierárquico. Não. A queixa é porque houve um ato injusto ou irregular que atingiu você pessoalmente. Por isso que, em regra, a administração não vai nem se meter. Como regra, é você que vai adotar as providências no prazo de 5 dias úteis contados da observação ou do conhecimento do fato, conforme o artigo 53. Cuidado com o 53, parágrafo único. Cuidado, porque aqui é uma das poucas exceções do mapa em que o prazo é menor. Menor para quê, professor? Nós temos aqui, então, que se a autoridade for incompetente para apurar a queixa, ela tem que encaminhar para a autoridade que tem competência. Nesse caso da queixa, o prazo é menor. O prazo é de 3 dias corridos, na forma do artigo 53, parágrafo único. Ou seja, se a autoridade que recebeu a queixa, ela é incompetente para apurar a queixa, ela encaminha em 3 dias corridos. Na maioria dos prazos do mapa, quando a autoridade é incompetente, nós temos um prazo de 5 dias úteis para ser encaminhada. Na queixa, é de 3 dias corridos. O examinador sabe disso. E você, aluno referência, também sabe disso. Ok. O artigo 55 admite a possibilidade, claro que a autoridade tem que autorizar, do querelante solicitar o afastamento da subordinação direta em relação ao querelado, em relação ao militar que tem a precedência hierárquica. Tranquilo? Vamos para a parte mais prática para lembrar na prova. Da mesma forma que o processo de comunicação disciplinar, nós temos o processo de queixa disciplinar, porque houve uma queixa. Então, da mesma forma, vai ser designado, no mesmo prazo, vai ser designado o encarregado, da mesma forma, vai ser designado o encarregado até o nível mínimo de comandante de pelotão ou equivalente.
Esse militar que foi designado como encarregado vai abrir vista no prazo de 5 dias úteis para o querelado se defender, vai receber a queixa, vai analisar se tem causa de justificação, se tem causa de absolvição, da mesma forma. A queixa também vai ter a numeração do sistema da mesma forma. Tranquilo? Ok? Não esqueçam, então, dessas pegadinhas, o prazo da queixa, o mesmo prazo do processo de comunicação disciplinar. Tranquilo, senhores? Do PCD e do PQD são idênticos, só a questão do comunicante, comunicado, querelante e querelado. Artigo 37, muda para o seu artigo 37. Transgressão disciplinar residual. Resíduo. Preste atenção. Transgressão disciplinar residual. Resíduo. Resíduo de quê, professor? Já vamos ver. O que acontece na transgressão disciplinar residual? Na transgressão disciplinar residual, conforme nós dissemos rapidamente, a administração vai precisar apurar essa transgressão através de um rito de algum processo. Para isso, ela vai observar se essa transgressão disciplinar, que é um resíduo de algo que nós vamos ver, se essa transgressão ela é bem tranquila, posso fazer pelo PCD. Se ela for um pouco mais grave, vai ter que ser através de uma SAD, vai ter que utilizar o procedimento da SAD. Se ela for bem grave, que pode acarretar demissão, afetou a honra pessoal ou decoro da classe, vai ter que ser apurada num PAD, ou num PADS, dependendo do tempo do militar de efetivo serviço. Ok. Artigo 58, parágrafo 1º. O artigo 58, parágrafo 1º, vai mostrar para a gente, na hora da prova, que a administração, nos casos de menor complexidade, ou quando houver apenas aí um militar acusado, ou até mesmo por conveniência administrativa, a administração pode instaurar ou pode utilizar o rito do PCD para apurar a transgressão disciplinar residual. Olha só, nós temos a chamada transgressão disciplinar residual. Já vou explicar o que é. Para apurar essa transgressão disciplinar residual, a administração pode utilizar o rito, o procedimento de um desses processos. Mas para isso ela vai ver o caso concreto. Ok. O 58, parágrafo 1º, fala, olha, nessa situação aqui de um acusado, ou na situação que houver conveniência administrativa, porque o caso aqui é de menor complexidade, pode utilizar o rito do PCD, que é aquele prazo menor de 15 mais 10. Tranquilo. Será que, em relação à transgressão disciplinar residual, em relação a essa apuração, eu posso utilizar uma chamada prova emprestada? Nós já vamos responder. Eu posso, por exemplo, foi feito um inquérito policial militar. O militar dormiu em serviço. O militar, no inquérito policial militar, foi indiciado por dormir em serviço. Crime, justiça militar. Mas, dormir em serviço também é uma transgressão disciplinar residual, residual do IPM. É um resíduo do crime que precisa ser apurada, que precisa ser punida, mas eu não posso punir dentro do IPM, então eu tenho que punir utilizando um desses processos. Eu tenho que utilizar um desses ritos processuais. Ok. Vamos supor, então, que foi escolhido o PCD. Lá no IPM foram ouvidas 5 testemunhas. Será que eu posso pegar emprestado essas audições das 5 testemunhas e trazer para dentro do PCD, nesse exemplo? Eu posso utilizar a chamada prova emprestada? A resposta do mapa é pode, desde que o encarregado elabore um novo termo no qual a pessoa confirme os dizeres do termo anterior ou mude os dizeres. Ou seja, você pode sim utilizar a prova emprestada, desde que faz um novo termo e fala assim, ó, testemunha qualificou ela, confirma tudo que foi falado no IPM, número tal, folhas tais. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, não tenho mais a coisa a acrescentar. Assina aqui então, assinou. Pode utilizar a prova emprestada, desde que na forma do artigo 50. Ok. Vamos lá então. Traz para a gente o artigo 57 e 58 do mapa, que é a transgressão disciplinar residual. É uma conduta antiética que aflorou, que surgiu no decorrer de uma outra apuração, que pode ser aí então um processo ou um procedimento. No exemplo que nós falamos, ela foi um exemplo de uma transgressão disciplinar residual do crime de dormir em serviço que surgiu no IPM.
mas pode ser do roubo que foi cometido por um militar, então decorrente de um inquérito policial, pode ser decorrente de um processo judicial, etc. A transgressão disciplinar, chamada transgressão disciplinar residual, é porque ela é um resíduo que aflorou dentro de uma outra apuração. Mas como eu não tenho um processo de transgressão disciplinar residual, o mapa traz para a gente que vai ser utilizado o rito de um outro processo, conforme a gravidade do fato. Ok? Tranquilo? E aí traz algumas observações. Nessa transgressão disciplinar residual, o encarregado que está apurando ela deve, né, ser indicado aí tanto lá no IPM que nós demos um exemplo, o encarregado deve indicar, logo no IPM, ou a administração já deve indicar que ela aflorou lá naquele IPM, que também existe uma transgressão disciplinar residual naquele IPM que foi instaurado. Ou então a administração verificar que o militar está respondendo ao inquérito policial, mas aquele inquérito policial constitui também uma transgressão disciplinar residual. Então a administração também observa isso. A administração deve verificar se a transgressão disciplinar residual consta no relatório do IPM ou consta no relatório do auto de prisão em flagrante. Deve ser constatada a transgressão disciplinar residual na avocação ou na homologação lá da solução do IPM. Então, a autoridade, quando vai solucionar o IPM, ou ela avoca para ela a decisão, ou ela concorda com a decisão, com o parecer do encarregado. Nessas situações, ela também tem que constar se ela visualizou ou não a transgressão disciplinar residual. Se houve a transgressão disciplinar residual, é necessário, então, para subsidiar esse processo novo que será instaurado utilizando o rito de um outro processo, que tenhamos cópia de inteiro teor da documentação ou de parte da documentação, desde que permita o contraditório para a defesa, porque a transgressão disciplinar residual é um exemplo de um processo administrativo, porque vai utilizar o rito de um processo administrativo. Se vai utilizar o rito do processo administrativo, tem a fase de defesa na transgressão disciplinar residual. Remeter aí, né, o IPM, a PF, a Justiça Militar e apurar a transgressão disciplinar residual. Portaria pode ser instaurado, então, a SAD, o PAD, o PADS, de acordo com a natureza aí da transgressão disciplinar aflorada no IPM, no APF, no processo, etc. Vamos fazer um exercício. Observando o que prescreve o mapa quanto à comunicação disciplinar, marque a alternativa incorreta. Letra A. O superior que, isoladamente, presenciar a prática de transgressão disciplinar, deverá confeccionar a comunicação disciplinar. Letra B. Se dois ou mais superiores hierárquicos ao militar transgressor presenciarem a prática da transgressão disciplinar, caberá ao de maior precedência definir quem irá elaborar a comunicação disciplinar. Letra C. O militar que redigir a comunicação disciplinar deverá assiná-la e identificar-se de forma legível, fazendo constar, além de sua unidade militar, o seu nome, posto de graduação, número de polícia, de forma legível. A autoridade militar que receber a comunicação disciplinar, caso não tenha competência legal para apurar o fato, deverá encaminhá-la à autoridade competente dentro de 5 dias úteis, sendo que a inobservância desse prazo acarreta inviabilidade de seu processamento perante a administração militar e a eventual responsabilidade daquele que inobservar o prazo. Pensa no exercício 1 aí, que a gente já volta com a resposta. Já voltou, professor? Voltei. Não podemos perder tempo. O mapa tem mais de 500 artigos. Vamos aqui, né, falando dessa primeira parte do mapa, na parte dos processos. Vamos lá. Olha só. Falamos já da maioria dessas alternativas aqui. A pegadinha dessa questão está na alternativa de letra D. Achou a pegadinha da letra D? Preste atenção. A autoridade militar que receber a comunicação disciplinar, caso não tenha competência legal para apurar o fato, vai encaminhar a autoridade competente dentro de 5 dias úteis. Tranquilo. Mas e essa inobservância do prazo de 5 dias úteis se ela não encaminhar? Isso vai fazer aí
com que a comunicação não possa mais tramitar, o MAPA já evoluiu, falou que não, pode tramitar sim, mas vai gerar responsabilidade, ou pode gerar responsabilidade da autoridade que não encaminhou. Mas a transgressão vai tramitar. Então, a letra D está errado, porque está trazendo que não vai tramitar mais, que acabou. Não, negativo. Fique esperto na hora da prova. No que se refere à queixa e à transgressão disciplinar residual, marque a alternativa incorreta. Letra A. Para o exercício do direito de queixar-se, deve o querelante ser atingido por ato pessoal que repute irregular ou injusto, de forma a causar-lhe prejuízo físico, material ou psicológico. Letra B. A queixa disciplinar é decorrente de sua finalidade, podendo a administração, em regra, se envolver de ofício na pendência. Letra C. Os processos de transgressão disciplinar residual serão lançados, registrados, controlados no sistema informatizado de recursos humanos das instituições militares estaduais, os quais receberão a numeração fornecida pelo sistema, aos modos do que ocorre com o PCD e o PQD. Letra D. Toda vez que a administração constatar que o militar foi indiciado, denunciado, sentenciado em sede de inquérito policial, processo judicial ou outros instrumentos correlatos por fato ainda não conhecido, deverá diligenciar no sentido de obter cópia total ou parcial dos autos, para fins de adoção das medidas administrativas alusivas à eventual transgressão disciplinar residual. Pensem aí, já voltamos com a resposta. Vamos lá? Preste atenção de novo nas alternativas A, B, C e D. Olha o que traz para a gente a alternativa de letra B. A queixa disciplinar é decorrente de sua finalidade, podendo a administração, em regra, se envolver de ofício na pendência. Senhores, a queixa tem caráter personalíssimo. A regra é que a administração não vai se envolver. Então, a letra B está errada por causa dessa afirmação. Ok? Tranquilo? Vamos mudar o processo.